Oi, pessoal! Vamos lá para mais uma live de perguntas e respostas aqui no Rotulagem. Então, vamos lá. Para a pergunta: qual é a porcentagem de amarelo tartrazina para não ter que constar no rótulo? Ou independe da quantidade? Independe da quantidade. Todos os ingredientes e aditivos que estão presentes no produto final precisam ser declarados no rótulo, independente da quantidade. No caso do amarelo tartrazina, não existe uma alegação que você precisa fazer, uma advertência, uma frase, nada disso. Ele só precisa estar escrito por extenso na lista de ingredientes. Porque aditivo a gente pode ou escrever a função tecnológica e o nome dele, a função tecnológica e o número INS, ou então a função tecnológica, o nome e o número INS, né? São essas três possibilidades que a gente tem para declarar aditivos. No caso do amarelo tartrazina, especificadamente, a gente sempre precisa escrever por extenso, tá? Eu não posso colocar só o número INS. Eu posso escrever por extenso e colocar o número INS, mas só o número INS não. E isso independe da quantidade, tá? Tem amarelo tartrazina no seu produto, precisa estar na lista de ingredientes. Os polissacarídeos entram na contagem de açúcares adicionados, por exemplo, amido e a fécula? Não. Açúcares são monossacarídeos e disacarídeos, tá? Então, só entra na conta tanto de açúcares totais quanto de açúcares adicionados, os monossacarídeos e os disacarídeos. O que acontece é que as frações também contam. Então, por exemplo, maltodestrina não é nem monossacarídeo, nem disacarídeo. Mas, na composição da maltodestrina, existe uma porcentagem de açúcares, né? De monossacarídeo e de disacarídeo, que fica entre 5% e 9%, se eu não me engano. Então, essa porção de açúcares que tem dentro da maltodestrina vai contar como açúcares adicionados e como açúcares totais, dependendo ali, né, do caso, da tabela nutricional que você estiver fazendo. A mesma coisa acontece com mel, a mesma coisa acontece com melado, a mesma coisa acontece com rapadura. Não é né, mel não é um monossacarídeo, mel não é um disacarídeo, mas ele possui na composição açúcares, então a gente precisa considerar essas frações. Mas os polissacarídeos não são açúcares, não, para a legislação. Aline, se tenho proteína de soja transgênica na linguiça que eu uso no meu produto, devo declarar, né? Você sabe que tem que declarar, né? Tem até um né no final. Sim, depois que a legislação mudou, né? Depois que o ministro Edson Fachin decidiu que não importa qual é a quantidade de transgênico que a gente tem no produto, tem que declarar. Se você tem uma proteína de soja transgênica numa linguiça que você usa no seu produto, precisa declarar sim. Por mais que muitas vezes, se você for fazer análise para identificar os genes transgênicos no seu produto final, talvez você nem consiga detectar nem quantificar esse gene, porque talvez seja muito pequeno a quantidade. Por mais que seja muito pouco, por mais que talvez no processo ou da linguiça ou do seu produto final você tenha perdido ali, né, tenha degradado esse gene transgênico, mas só de você saber que a proteína de soja que tem na linguiça que você usa é transgênico, você precisa declarar sim, tá? Tem que fazer toda a rotulagem como transgênico. Quais as INCs permitidas para o aumento de proteínas e redução de carboidratos? Para aumento de proteínas, tem aumentado em proteínas, que é uma informação nutricional complementar comparativa, tá? De conteúdo comparativo. Então, você tem que comparar a versão tradicional com a versão que você aumentou a proteína e dizer ali qual foi a porcentagem e tal, tudo direitinho, igual a RDC 54 diz. Agora, se você não quer fazer de conteúdo comparativo, aí você pode ver qual é a quantidade de proteína que tem e falar, tipo, fonte ou rico em proteína. São essas opções. Para redução de carboidratos não tem INC, tá? Inclusive foi o tema do post de hoje aqui no feed, que na verdade o tema foi o selo, né, da ABLC,
que é a Associação Brasileira Low Carb, que eles dão selo para alguns produtos que eles considerem low carb. Só que essa expressão low carb, ou reduzido em carboidrato, ou baixo em carboidrato, não existe, tá? Na legislação brasileira. Não existe nem na legislação americana também, na real. Então, nem lá onde low carb tem essa definição em legislação. Não é uma alegação permitida em rótulos. Aqui no Brasil também não é. Primeiro porque a única INC em outra língua, né? A única INC em inglês que a gente pode usar é light, que significa reduzido, tá? Diet não é INC. A única INC em inglês que a gente pode usar é light. Ela está prevista em legislação. Low carb não existe. Reduzido em carboidrato não existe. Não tem INC para carboidrato. A única INC que tem relação com carboidrato são as INCs de açúcares. 0 açúcares, baixo em açúcares ou sem adição de açúcares. Só essas, tá bom? Então, o selo é permitido? O selo, ele é permitido, mas ele não é reconhecido nem pela Anvisa, nem pelo MAPA. Ele não é reconhecido. Ele é igual o selo da Sociedade Vegano Brasileira, Vegetariana Brasileira, Sociedade Brasileira Vegetariana, não sei. É a mesma coisa. É um selo permitido, desde que não induza o consumidor ao erro ou ao engano, mas não é um selo que é reconhecido pelos órgãos que fiscalizam a rotulagem, que são responsáveis pelas legislações, tá? Então, posso colocar o selo de low carb? Posso. Posso escrever low carb no meu rótulo? Não. Mesmo porque eles são bem exigentes para dar aquele selo da ABLC. Se vocês entrarem no site deles, é bem fácil de achar quais são os critérios para poder ter o selo. E assim, entre 100 clientes que eu já sugeri que querem escrever low carb, que eu falo, não pode escrever low carb, vai lá ver se consegue pegar o selo da BLC, não consegue pegar o selo, tá? Não se enquadra nos critérios, então eles são super rigorosos. Mas não tem NC para carboidratos não, só para açúcares. Quando o nome do produto já tem o mesmo nome da denominação, ainda precisa incluir? Como assim? Tipo, sua pizza congelada chama pizza congelada? Tipo isso? Não. O nome vai ser a denominação de venda. É que assim, tipo isso, não consegui pensar em outro exemplo. Sua pizza congelada tem escrito no rótulo grande, assim, tipo pizza congelada. Pizza de calabresa congelada. Nesse caso, não, já tá ali a denominação de venda. Desde que você siga os critérios, né? Desde que realmente seja uma denominação de venda adequada, que esteja no painel principal, que não tenha diferentes fontes, né? Que esteja tudo contínuo e tal. Pode. A Sueli falou, tipo cream cheese. É que cream cheese tem regulamento técnico? Não sei, nunca trabalhei com cream cheese. Mas é tipo requeijão cremoso. Se requeijão cremoso tiver escrito bem grande no seu rótulo, não precisa, já é denominação de venda. A denominação de venda não precisa ficar no cantinho, pequenininha, discretinha. É que normalmente ela não é o nome do produto. Normalmente as empresas preferem destacar outras coisas do que a denominação de venda. Mas se tiver tudo certo, pode sim. Não tem problema não, não precisa repetir não. Tudo agora tem whey protein, iogurte, leite, etc. Existe alguma legislação específica? Não. Primeiro tem que ver, Na verdade, você vai ter que ver no regulamento técnico de identidade e qualidade do iogurte, do leite e tal, se é possível adicionar como ingrediente adicional a proteína do soro do leite. Se for permitido, tá tudo certo, ele é um ingrediente. Agora tem que tomar cuidado com a quantidade de whey e tal, pra ver se não tá virando um suplemento. Então tem que ver se você não tá descaracterizando o iogurte, transformando ele num suplemento. Provavelmente não. Até porque eu acho que não é uma forma farmacêutica. Teria que ver. Mas não tem problema não. Se o regulamento técnico de identidade e qualidade permitir o uso de whey protein, pode usar. A Sueli falou que tem regulamento técnico de cream cheese. Então esse é outro caso também. Se você escrever cream cheese bem grande, com a mesma fonte, sem interferência de outros dizeres, de imagem e tal, é considerado sim denominação de venda.
Aline, tem uma dúvida. Qual o valor referência de proteína para VD que devemos seguir na hora de elaborar um rótulo? A RDC 269 de 2005, o valor é 50. A RDC 360 é 75. A legislação que fala sobre informação nutricional é a RDC 360. Então, você segue única e exclusivamente a RDC 360. A não ser que você esteja fazendo suplementos alimentares, e aí para ver o VD de vitaminas e minerais, principalmente para outras populações que não a de adultos, aí você usa 269, mas de resto é tudo 360. Como fazer para declarar a porção se não tem o produto na RDC 359? Gente, tem um post aqui sobre isso, eu expliquei esses dias sobre o guia, vai lá no guia. Se eu não me engano, o CDC, o guia inteiro, são 30 posts, gente. Os 30 posts mais importantes aqui do perfil estão no guia. Não à toa chama Comece por Aqui. Lá tem um post que eu fiz esses dias que é como definir porção. É justamente falando sobre esse caso. Então, basicamente, se você não tem, mas massa para pizza tem. Você vende massa para pizza? Massa para pizza tem definido na 359. Mas tá, enfim, vamos supor que não tenha. Tem duas opções. Ou você vai usar a porção de referência de um produto similar. Não sei se eu entendi direito, na verdade. São vários produtos? Eu entendi que era uma massa de pizza de aipim congelada. Mas, por exemplo, você vai pegar... Ou vai ser um produto pronto ou semi-pronto para consumo, como é o caso de pizza. Massa tem definido... Aipim congelado, você pode pegar, talvez não vai ter aipim, né, mandioca, eu chamo de mandioca. Às vezes não vai ter isso, mas vai ter, tipo, batata. Aí você pega a mesma referência da batata. Então, ou você vai pegar um produto similar e usar a mesma porção e a mesma medida caseira, ou se não tiver nem nenhum produto similar, daí você vai tentar encaixar o seu produto em uma das 8 tabelas que tem na 359. Então, tem a de produtos de panificação, tem a de vegetais, tem a de frutas, tem a de carnes, a de leite. Você vai enquadrar em uma dessas, aonde o seu produto se enquadra, e ver qual é a média de calorias por porção do grupo. E aí você vai estabelecer uma porção que tenha mais ou menos aquele tanto de caloria. Então, são essas duas opções. Não existe outra forma de definir porção que não esteja na 359, tá? Tem que ler a 359 na íntegra, porque antes de chegar na tabela de porções, inclusive, tem algumas definições ali de porção individual, de produtos fracionados, enfim. Então, tipo assim, tem bastante informação ali na 359 que a gente acaba pulando, porque vai direto para a tabela de porções, daí não encontra o que estava precisando e aí já acha que não sabe fazer. Mas a informação estava ali na 359 mesmo, tá? Então, se eu não tenho o seu produto especificadamente, são essas duas alternativas que tem. Enfim, tem esse post aqui, que é literalmente como definir porções. É um post de fundo amarelo, tá escrito em preto, tem uma foto minha, tá? Foi recente, mas tá lá no guia também. Como declarar sal hipossódico? Como sal hipossódico mesmo. É assim mesmo que declara. O pior é que não é antialérgico, não resolve, Fer. Não resolve, já tomei. Para produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial, as tabelas devem seguir as regras de formatação da tabela do documento? Eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim, porque os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial estão inclusos na nova legislação, né? Eles estão inclusos tanto na RDC 429 quanto na Instrução Normativa 75. Então, eu entendo que eles precisam seguir todas as regras que estão lá, com a única exceção de que a tabela nutricional não precisa estar no rótulo, né? Não precisa estar ali no saco de 25 quilos. Pode estar na ficha técnica, pode estar no documento do produto, mas tem que seguir as mesmas regras de formatação, de dizeres, porque o que vai ser importante nessa tabela nutricional dos produtos comercializados B2B? Ter principalmente a quantidade de açúcares, né? Açúcares totais e açúcares adicionados.
Se eles não precisarem seguir a regra, eles não vão declarar açúcares. Aí não faz sentido eles precisarem ter tabela nutricional. Então, precisa seguir sim, tudo certinho. É a mesma legislação. A única exceção é que não precisa estar no rótulo, pode estar num documento. A data de fabricação deixou de ser obrigatória em alimentos de origem animal? Sim, Indiane, Nutri. Deixou, faz tempo. Faz tempo, né? De agosto, vai fazer quase um ano, desde agosto do ano passado deixou de ser. Primeiro com a atualização do RISPO-A, depois a hora que foi atualizada a IN22 chancelou isso. Então não precisa. Até eu respondi isso na caixinha de perguntas aqui do Story, né? E aí alguém me questionou, falou assim, aqui onde eu moro continuam cobrando. Aí eu falei, continuam cobrando com base em quê? Porque antes o RISPO exigia e a IN22 também, agora não mais. Ela, eu acho que tem alguma lei municipal aqui que exige. Eu falei, bom, aí é muito específico da sua cidade, né? Não tem como eu saber da cidade de todo mundo, mas âmbito federal, âmbito geral, RISPO-A e IN22 não cobram mais, tá? A data de fabricação. Quando devo colocar o nome científico de frutas e especiarias? Nome científico não precisa pôr. Nunca, não precisa. Existe leite condensado zero adição de açúcares? Li a instrução normativa número 47, mas não entendi. A instrução normativa número 47 é o RTQ de leite condensado? Existe leite condensado zero adição de açúcares. Provavelmente a IN 47 deve ser o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Condensado e lá deve exigir a presença de açúcares, certo? E aí você ficou em dúvida, como que eu vou fazer um leite condensado sem adição de açúcares se eu não posso não ter açúcar no meu leite condensado? Existe a RDC número 3 de 2014, talvez? 15? Menos? Acho que é 2013, 2014, alguma coisa assim. E essa RDC, ela fala sobre transformação, não sei se é a palavra, mas é sobre transformação de alimentos padronizados para uso de informação nutricional complementar. Então, para este fim específico, você pode deixar de cumprir alguns critérios exigidos por regulamento técnico para o produto, mas só única e exclusivamente para uso de informação nutricional complementar. Então, tipo, zero adição de açúcares é uma INC, né? Uma instrução, tem que falar instrução normativa, uma informação nutricional complementar. Você pode deixar de adicionar açúcar em um leite condensado única e exclusivamente para fazer essa INC, diferente disso não, tá? E você não pode fazer outras alterações que não sejam para o uso da INC e você também não pode descaracterizar o produto. Então, não pode deixar de ser um leite condensado. Mas, por causa dessa RDC número 3, você pode ter leite condensado sem adição de açúcares, tá? Aí tem todos os critérios que você precisa seguir, por exemplo, o zero adição de açúcares vai ter que vir na denominação de venda. A tabela nutricional na rotulagem de mel é obrigatório ser no modelo da nova legislação? Vai precisar ser no modelo da nova legislação quando a nova legislação entrar em vigor, coisa que não aconteceu ainda, né? A RDC 429 e a Instrução Normativa número 75 entram em vigor em 9 de outubro de 2022. Antes disso, nem o mel, nem ninguém pode usar os novos modelos, as novas regras, nada da nova legislação. A partir de 9 de outubro de 2022, aí começa a contar o prazo para todo mundo se adequar, inclusive o mel. Então, ele vai precisar mudar, sim. Achei um site que vende um software de Excel para elaborar rótulos. Software não elabora rótulo, é impossível. Tabela nutricional pode ser, rótulo não faz. Mas vi num vídeo seu que o mais confiável é a pessoa elaborar. Esses de preenchimento de dados também não são confiáveis?
Eu não conheço. Primeiro, tá? Não existe software que faz rótulo. É impossível um software fazer rótulo, por mais que ele seja de preenchimento. Porque se você vai ter que preencher todas as informações, se você vai ter que colocar qual é o ingrediente, qual é a quantidade desse ingrediente, qual é a composição nutricional desse ingrediente, daí você vai ter que colocar, vai ter que abrir a lista de ingredientes compostos do ingrediente, aí você vai ter que colocar quais são os alergênicos, quais são as contaminações cruzadas, qual é a quantidade de lactose, qual é a quantidade de açúcares, quem que fez aquele produto, quais são as alegações obrigatórias. Se você vai ter que escrever tudo isso num software, por que você já não escreve tudo isso no seu relatório? Vai dar menos trabalho e é mais confiável. Agora, para cálculo de tabela nutricional exclusivamente, daí tudo bem. Eu nunca testei muitos, tá? Os que eu testei eu não gostei, porque eu sempre peguei erro de arredondamento, erro de casa decimal, enfim, não gostei. Aí eu desenvolvi o VR Fácil, que é uma ferramenta exclusivamente para auxiliar nos cálculos de tabela nutricional, mas ele é exclusivo do Vida de Rotulagem, então eu não comercializo ele sozinho, ele é um bônus do curso. Se você comprar o Vida de Rotulagem, você tem o VR Fácil. Eu gosto do VR Fácil, tá? Fui eu que fiz, mas eu gosto dele, eu uso, eu sempre mostro aqui eu usando. Só que assim, eu sempre falo, por que ele só tá no Vida de Rotulagem e eu não vendo? Porque no Vida de Rotulagem tem uma aula ensinando a calcular a tabela nutricional, tem uma aula ensinando os padrões da tabela nutricional, tem uma aula só sobre porção e medida caseira. Então, assim, eu sei que a pessoa teve acesso, ela assistiu, e é dela, né? Só comprou o curso que assistiu a aula, não posso fazer nada. Mas eu sei que ela tem acesso a informações valiosas para ela ter um senso crítico de olhar para o resultado que o VR Fácil deu e analisar se está certo ou não. Ela tem todas as ferramentas, por isso que ele está lá dentro, ele é só para auxiliar mesmo. Agora, se você quer usar algum software, uma planilha, qualquer coisa para te auxiliar nos cálculos de tabela nutricional, usa, só confere no fim. Pega, tipo, valor energético, fibra e proteína e calcula. Vê se realmente dá aquele valor, vê se a porcentagem de VD realmente está certa, vê se... Eu já peguei erro de transformação de quilocaloria para quilojoule em planilha. Então, assim, confere esses dados assim, se você vê que tá batendo sempre, aí você pode achar que é confiável e usar, mas assim, sempre dá uma conferida, tá? E entenda realmente o que é o cálculo de uma tabela nutricional, quais são os padrões que uma tabela nutricional precisa seguir. Entenda tudo isso para você bater o olho no resultado e ter o senso crítico de saber se aquilo ali tá certo ou se tem alguma coisa estranha. Uma das perguntas que apareceu foi justamente essa: se na nova rotulagem a gente vai poder definir as medidas caseiras. E aparentemente sim, a conclusão que a gente chegou foi que sim, porque na tabela de porções tem tipo porção, aí tem a porção que você tem que usar, e do lado tá escrito medida caseira sugerida. Então, não é obrigatória, é uma sugestão. Tá escrito medida caseira sugerida. Então, esse sugerida já diz que não é obrigatória, é uma sugestão. E aí, eu não vou lembrar agora direito qual era o artigo e tal, mas na 429 tá escrito sim que a gente vai precisar colocar a medida caseira mais adequada. Então, assim, vai ficar dependendo do bom senso das pessoas. A tabela de porções continua com uma medida caseira, mas dessa vez ela é sugerida, você pode trocar. E se eu quiser usar unidades? A gente, não, né? É um bom senso, é a mais adequada. Eu acho que unidades não é a mais adequada para arroz. Pensa, porção de 50 gramas, aí entre parênteses, 585 unidades. Aí vai você lá contar grãozinho de arroz para saber a hora que deu 50 gramas. Então, essa com certeza não é a mais adequada, mas tipo, entre xícara e prato, talvez você possa escolher. Então, sim, aparentemente a gente vai poder escolher a medida caseira, depois que a nova legislação entrar em vigor. Corantes que fazem parte da composição de um pó-saborizante, aromatizante. Preciso colocar na lista de ingredientes ou basta aromatizante e declarar colorido artificialmente?
Então, se você vai declarar colorido artificialmente, é porque esse corante que está no seu pó saborizante, ele tem função tecnológica, né? Ele está dando a cor do seu produto. Então, você precisa declarar que tem corante sim, na lista de ingredientes, tá? E aí, depois o colorido artificialmente. Sobre conteúdo líquido, frango inteiro, Chester são isentos da declaração? Só apresenta no rótulo o peso da embalagem e alegam que não tem peso por ser peso variável. Então... eu acredito, ele não é isento da declaração. É que ele pode ser pesado depois, ou na presença do consumidor, ou, né, às vezes o mercado pesa e ele coloca a etiqueta. Aquela etiqueta precisa estar ali e ela precisa estar no painel principal, tá? Então ele não é isento de declaração, não. Você precisa ter. É que não precisa sair escrito na embalagem, porque pode ter uma variação muito grande. Mas... mesmo assim, existe um desvio padrão para variação que você pode ter, né? Então... aí sempre me perguntam, precisa escrever pesar na presença do consumidor? Não, gente, a única legislação que eu já vi que fala sobre isso só fala isso para queijo que tem soro e que daí dessora. Então, isso sim tem que pesar na frente do consumidor, mas só esse, tá? A Fernanda falou, tem um produto com amendoim, chocolate e açúcar. Qual a denominação de venda? Amor, mas Fernanda, como que eu vou saber qual é o seu produto? Sendo que o chocolate é 100% cacau. Eu não sei o que é o seu produto. Você que vai definir essa denominação de venda, não tem? Então é RTQ para isso. Você que define. Produtos que contêm trigo, coloco contém derivados de trigo ou contém trigo? Como assim? Se ele contém trigo, ele contém trigo. Se ele contém farinha de trigo, ele contém derivado de trigo. Aliás, gente, sabe aquela pergunta que volta e meia aparece aqui sobre o floco de aveia? Se floco de aveia contém aveia ou contém derivado de aveia, a Anvisa me respondeu que floco de aveia é derivado, tá? Então, fica essa informação aí. Snack de banana, posso colocar zero lactose? Não. Posso falar que um bolo tem 4% de cacau... Posso falar que um bolo que tem 4% de cacau é um bolo de chocolate? Possui aroma sintético idêntico ao natural também. Pode, porque é um bolo de chocolate. Cacau é chocolate. Se o que dá o sabor do bolo é o cacau, é um bolo de chocolate. Ou um bolo de cacau. Aline, por que na tabela do leite consta a quantidade de lactose e o leite condensado não? É obrigatório ter ou não? Declarar lactose na tabela nutricional só é obrigatória para alimentos para dietas com restrição de lactose. Daí precisa ter a quantidade de lactose e a quantidade de galactose depois dos carboidratos, né? Mas não é obrigatório em nenhum dos dois casos, nem no leite, nem no leite condensado. A não ser que seja um leite para dietas com restrição de lactose ou um leite condensado para dietas com restrição de lactose. Daí, sim, os dois vão precisar, mas regra geral não precisa. Talvez esse leite que você viu quis declarar. Ele pode, mas não é obrigatório não, nenhum dos dois. Aline, se tem um aroma artificial que não confere nenhum sabor específico, declaro somente na lista de ingredientes? E vi um post que me deixou em dúvida. Se eu não me engano, quando confere sabor não específico, mas é artificial, você precisa sim escrever aromatizado artificialmente. Quando o aroma confere sabor não específico, a gente não precisa fazer nenhum aviso no painel principal. Mas se eu não me engano, quando ele é artificial, precisa. Tem lá naquela tabelinha do informe técnico 26, tem que dar uma olhada lá. Uma cuca com caixinha. Para não esconder o produto, posso fazer a rotulagem embaixo, na parte externa? Você tem uma cuca, e aí tem um saquinho, e aí você não quer esconder o produto na parte de cima e quer colocar a rotulagem toda embaixo? É isso? Não pode, porque tem algumas informações que precisam estar no painel principal. E se vai ficar tipo assim... né? O negócio vai ficar assim... O seu painel principal é isso aqui, ó, que tá na vista do consumidor, né? Então, aqui nesse painel principal, precisa estar a denominação de venda, o peso líquido e aí algumas outras informações se o seu produto tiver ou não, tipo de aromas, de corante, essas coisas. O restante pode ficar na parte de baixo, tabela nutricional, lista de ingredientes, alergênicos, lactose,
identificação de origem, modo de conservação, tudo isso pode estar na parte de baixo. Mas na parte de cima precisa ter pelo menos denominação de venda e peso líquido, tá? No painel principal. Fala sobre o RTIQ do chocolate e cacau. É a RDC 263 ou 265, alguma coisa assim, da Anvisa. Se encontra lá na Biblioteca de Alimentos. Ela não fala muita coisa não, ela só fala a quantidade de sólidos de cacau que você precisa ter no produto para chamar ele de chocolate ou de chocolate branco, tem as duas definições, e de onde pode vir esses sólidos de cacau, então tipo da manteiga de cacau, do sei lá o que, do licor, não sei o que. É bem básico, como todos os RTIQs da Anvisa, sem grandes informações. Eu sou estudante e gostaria de saber se posso iniciar na rotulagem antes da formação. Pode, mas não trabalhando, né? Porque senão você vai estar exercendo a sua profissão ilegalmente. Mas você pode fazer estágio, você pode trabalhar junto com alguma consultora e auxiliar ela, como num estágio. Você pode fazer rótulos para testar, para começar a colocar em prática. Você pode, mas você não pode, tipo, sair cobrando para fazer rótulo antes de ter formado, assim como você não pode sair fazendo dieta antes de estar formado, assim como você não pode sair construindo máquinas antes de estar formado, assim como você não pode sair operando antes de estar formado, porque é exercício ilegal da profissão. Então, não te recomendo sair fazendo rótulo antes de estar formado assim por conta própria, não. Composto lácteo com gordura tem menos de 25%. Precisa abrir lista de ingredientes do composto? Não, porque composto lácteo tem regulamento técnico, né? Então, se o alimento é definido em algum regulamento técnico ou em alguma norma do Códex e tem menos do que 25%, a gente não precisa abrir lista, é a única exceção. Então, nesse caso não, porque composto lácteo tem RTQ e está em quantidade menor do que 25%. Aline, o uso de selos é apenas permitido para os produtos de origem animal? Não, ele é permitido para todo mundo, desde que não induza o consumidor ao erro. Na denominação de venda, a palavra sabor possui alguma restrição de uso? Sim, sabor a gente só usa para indicar quando o sabor do produto está sendo conferido por um aroma. Então, tipo, sorvete sabor morango quer dizer que não tem morango ali, que todo o sabor de morango vem de aromas. É para isso que serve o sabor. Flocos de arroz precisa abrir lista de ingredientes compostos? Se ele tiver mais de um ingrediente, sim. Precisa. Quando a porcentagem de VD for 0,3, zera ou arredonda para 1? Não tem nenhum lugar que fala sobre isso, tá? Mas eu penso o seguinte, se você tem um valor positivo do seu nutriente, não tem como o VD dele ser 0. Então, eu sempre arredondo para 1. Agora, veja se, por acaso, o valor desse nutriente que deu não é um valor não significativo, tá? Porque daí você põe tudo 0. Põe 0 para o nutriente e põe 0 no VD. Mas se você tem um valor positivo de nutriente, aí coloca 1. Como calcular as calorias em uma bebida alcoólica, apesar de não ser obrigatório? Por análise. Como que você vai fazer cálculo teórico de bebida alcoólica? É bem complicado. Como que você vai saber exatamente qual foi o resultado da fermentação, qual foi... Eu não faria esse cálculo teórico, não. Eu mandaria para análise, eu acho super complicado. Você pode pegar pelo teor alcoólico, porque tanto de álcool tem tantas calorias, mas eu não arriscaria. Eu acho super complicado fazer esse cálculo teórico, de verdade mesmo. Ou eu deixaria 100, já que não é obrigatório, ou mandaria para análise. Uma marmita congelada que usa óleo de soja em sua composição. Coloca o símbolo de transgênico no painel principal. Se o óleo de soja for transgênico, o que provavelmente é, precisa. Pela mesma coisa, eu respondi lá no começo da live uma pergunta parecida com essa. Como agora qualquer quantidade de ingrediente transgênico conta, se você sabe que seu óleo de soja é transgênico e você está adicionando ele no seu produto, você vai ter que rotular o seu produto todo como transgênico, independente da quantidade. É o que temos para hoje. Então, sim, se você usa um óleo de soja transgênico, precisa rotular sim. Tempero completo sem pimenta, precisa abrir a lista de ingredientes entre parênteses. Olha, tempero tem RTQ, viu?
Tava usando esses dias, inclusive. Não vou lembrar qual que é a legislação, mas na biblioteca de alimentos você encontra. Então, assim, veja se seu produto realmente é um tempero, se ele tá ali, né, dentro das características de tempero. E daí não, porque daí tem RTIQ. Mesmo porque se for também só, tipo assim, o tempero for só um mix de especiarias, sem pimenta, no caso, ou com pimenta também, você pode declarar como mix de especiarias. Na 259, na parte de lista de ingredientes, tem lá. Então, tem que ver essas nuances aí do seu tempero, tá? Porque às vezes também ele pode ser um condimento preparado, sei lá. Mesmo tendo toda a lista de ingredientes, então, Thaís, é que assim, a bebida alcoólica, ela vai passar por processos, né? Então, ter toda a lista de ingredientes te ajuda bastante. Mas vão ocorrer muitas transformações nesses produtos, né? Então, não é tudo que entra vai sair, sabe? É diferente de você fazer, por exemplo, sei lá, um bolo que a única coisa que vai acontecer ali é o fermento agir e ele crescer, entendeu? Mesmo num bolo, se você fizer o cálculo teórico e você fizer o cálculo em laboratório, vai dar diferente, porque ele vai perder ali proteína, que vai degradar, enfim e tal, por causa do calor. Mas vai perder água, né? Então, assim, mas eu acho que a bebida alcoólica, ela passa por muitas transformações do produto que ela é inicialmente para o produto final. Então, eu acho complicado, tá? Mas você pode tentar fazer, se você conhecer o processo certinho, se você se você souber onde vai perder o quê, quanto que vai se transformar em álcool. Vai ser complicado, mas dá pra fazer. Só que eu acho que a chance de você ter um desvio aí, um erro maior do que 20% do original é grande, e aí você pode ter um problema. Aline, recebi um retorno da Bia dizendo que dentro dos 2% de gorduras trans entra a gordura de ruminantes. Fiquei confusa agora. Mas você tá falando da RDC 332, Vera? Depende. O que a legislação fala? 2% de gorduras trans ou 2% de gorduras trans industriais? Se ela falar 2% de gorduras trans, entra de ruminantes mesmo, porque daí é gorduras trans, gorduras trans. Se ela falar gorduras trans industriais, aí não entra. Biscoito que usa óleo de soja também precisa de símbolo de transgênico? Sim. Sobre transgênico, se eu uso óleo transgênico, mas na análise dá não detectável no meu produto, ainda assim preciso colocar o símbolo? Sim, sim, porque é qualquer quantidade. E a análise, ela tem uma quantidade limite ali, né, que ela consegue detectar e quantificar. E aí é complicado, porque, por exemplo, deu não detectado na análise, beleza, antes isso era o suficiente. Mas agora, se você passar por fiscalização e eles verem que na sua composição vai um óleo de soja transgênico, eles vão exigir essa rotulagem, tá? Então, é arriscado. E nessa de, deu não detectável, eu não vou colocar. Porque a hora que eles forem ver suas matérias-primas, eles vão ver que é, tá? Na confeitaria para venda de bolo de aniversário, tenho que informar a tabela? Depende de como você vende, Francis. Como que são esses bolos de aniversário? Você faz sob encomenda? Você faz e deixa lá exposto para vender? Você faz e deixa para vender em outro lugar? Depende de como é essa venda. Se for sob encomenda ou se você fizer e comercializar no mesmo lugar, não precisa. Não por ser bolo de aniversário, é pela forma de comercialização. Agora, se você faz um bolo de aniversário na sua casa e deixa para vender na padaria, precisa. Se a encomenda é feita direto para o cliente, a pessoa te pede, você faz e entrega direto para ela, você nem precisa de rótulo, tá? Não precisa nem de rótulo. Muito menos de tabela nutricional. Posso nomear meu produto com o nome de outro produto? Exemplo, coxinha de linguiça blumenau. Então, se eu não me engano, linguiça blumenau tem regulamento técnico de identidade de qualidade. Então, assim, se você realmente usar linguiça blumenau na sua coxinha, eu não vejo problema. Agora, se não for linguiça blumenau, aí não pode. É a mesma coisa de você falar, tipo, coxinha de queijo brie. Se ela realmente for de queijo brie, beleza. Se ela não for de queijo brie, daí não dá, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas você pode dizer do que é a sua coxinha, sim.
Ó, a Fer falou, pessoal, vocês viram que a partir de 2 de agosto de 2021 a portaria 157 do Inmetro de peso líquido vai ser revogada? Eu vi, Fer, eu até postei aqui nos stories o dia que foi publicada a nova portaria, que eu esqueci o número, mas não mudou nada, né? Eu li e falei, gente, mas não mudou nada. A única coisa que mudou é que na 157 ainda tinha aquela parte lá que falava da largura, né, do peso líquido, que também tinha que ter 2/3 de largura. Mas daí já tinha uma outra legislação que revogava só essa parte. E aí agora vão revogar essas duas legislações para fazer a portaria nova, que é igualzinha a 157 sem essa parte da largura. Eu só vi isso de diferença que eu me lembre. Biomassa de banana verde deve informar o tipo da banana? Não. Não precisa, não. Acho que biomassa de banana verde é o suficiente. Sim, gente, eu dou curso de rotulagem. Chama Vida de Rotulagem. Tem um destaque aqui no feed falando sobre ele. Já somos mais de 1.120 alunos no Vida de Rotulagem. Vocês têm ideia disso? Eu acho muito louco. Toda vez que eu abro ali, que eu vejo o número de alunos que tem, eu fico tipo... Meu Deus, é muita gente, é muita responsabilidade. Mas que bom, fico feliz, é um reconhecimento muito grande também. Então tá, gente, vamos ficando por aqui. Um beijo, até mais, tchau, tchau.